Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates, trazendo sempre os temas que impactam na nossa sociedade, com a perspectiva dos nossos convidados, a análise política, econômica, social, cultural. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, @RDC TV Digital. Não deixe de curtir, de compartilhar, a sua participação sempre é muito importante para nós. A RDC TV é a emissora que tem o digital no nome, no DNA. Além disso, você também pode acompanhar o Cruzando as Conversas pelo formato de podcast. É isso mesmo. Nas redes sociais, @RDC TV Digital, no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. E no podcast, Spotify, Google Podcast e demais agregadores. Além do nosso site. O nosso site, rdctv.com.br, você clica na aba Podcasts e daí você acessa lá o Cruzando as Conversas na íntegra para você acompanhar, fazendo download no seu smartphone. Você pode ouvir a hora que você quiser offline, indo para o trabalho, indo para a academia, correndo, fazendo exercício, né? Da forma que você quiser, quantas vezes você quiser. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende através do WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Tenha através das ferramentas digitais. E Badesul, o Badesul valoriza você. O Badesul valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. O programa de hoje é voltado para uma área da economia que talvez tenha sido uma das mais profundamente afetadas pela pandemia. Quando nós falamos na paralisação de voos, nas restrições do transporte intermunicipal e até mesmo da impossibilidade de se frequentar lugares públicos, restaurantes e locais fechados, nós estamos falando necessariamente das consequências que a pandemia causou sobre a indústria do turismo, que é tão pouco mencionada, mas que tem uma importância que é fundamental e que, acima de tudo, é uma indústria absolutamente limpa, com importantíssima margem de crescimento, num país que ainda tem, um grau de penetração do turismo incipiente. É disso que nós vamos falar hoje, mas não apenas hoje, eu já vou antecipar. Nós vamos fazer 2 rodadas de programa do Cruzando as Conversas sobre esse tema. Hoje é a primeira, na quinta que vem, a segunda, no mesmo horário. Então fiquem ligados. Na edição de hoje do nosso programa, nós vamos falar sobre o impacto da pandemia no turismo, as externalidades, o significado do turismo para a economia e como o turismo se adaptou a essa nova realidade. E nós vamos falar de quem ajudou a tentar encontrar soluções. Então fiquem ligados, é um programa importantíssimo. E vocês sabem, a RDC TV é a emissora que criou a campanha A Tua Bandeira Também é Nossa, de estímulo, apoio à iniciativa privada, que sofreu demais, não apenas no turismo, em todos os setores, com o fechamento de empresas, perda de empregos e de renda. No setor de turismo, aqui em Porto Alegre, tivemos hotéis fechando, em Gramado também. Imagine um hotel fechar em Gramado. É uma coisa que, se alguém me dissesse em 2019, eu não acreditaria. Eu diria que a pessoa está ficando louca, mas aconteceu. O tamanho foi o impacto. E, obviamente, nós temos que analisar o cenário e nós vamos falar sobre isso. No programa de hoje, para tratar do tema, nós temos aqui a participação da Amanda Paim, que é conteudista, coordenadora de turismo do Sebrae, aqui do Rio Grande do Sul. Amanda, bem-vinda pela primeira vez no nosso programa, boa noite. Boa noite, obrigada. Ótimo assunto, o momento certo para a gente falar da retomada do turismo no Rio Grande do Sul. Vamos lá.
E quem também eu tenho o prazer de receber aqui no nosso programa, pela primeira vez, o Rodrigo Lorenzoni, que atualmente é secretário aqui no Rio Grande do Sul. Rodrigo Lorenzoni, também deputado estadual, licenciado para essa atividade no Executivo. Rodrigo, bem-vindo, prazer recebê-lo, boa noite. Boa noite, Macalossi, boa noite, Amanda, aos telespectadores da nossa RDC TV. Falar da satisfação de estar participando do teu programa. Hoje ainda conversava com o Irion e dizia que eu sou um telespectador assíduo, porque com filho pequeno, geralmente na hora que começa o programa, Macalossi, é a hora que todo mundo se acomodou e eu posso voltar a me informar sobre política, sobre o nosso Rio Grande, e uso a audiência do teu programa para isso. Então, poder estar participando hoje é um motivo de muita alegria. Fico honrado com a audiência, obrigado, deputado, aliás, obrigado, secretário. Fico muito feliz em saber que nos acompanha e fico ainda mais feliz de dessa vez tê-lo aqui conosco para falar sobre esse tema muito importante. Eu gostaria de começar perguntando para vocês até onde foi o efeito da pandemia sobre o turismo, especificamente aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem talvez o maior polo turístico do Brasil, que é Gramado. Uma parte considerável, inclusive, dos turistas que vêm ao Rio Grande do Sul vão direto para Gramado. E Gramado ficou parada. Imagina as ruas de Gramado sem movimentação, uma coisa inacreditável, aconteceu. Eu queria que vocês analisassem o impacto da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, nessa área. Começo pela Amanda. Vamos lá, Amanda. Vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa saber que mais de 40 mil empresas do Rio Grande do Sul são empresas vinculadas à atividade de turismo. 40 Dessas 40 mil empresas, 98% são micro e pequenas empresas. E lá no início da pandemia, quando a gente paralisou, a gente fez uma pesquisa com as empresas, qual era o giro de caixa que essas empresas tinham. 21 dias é o giro de caixa que as empresas tinham para se manter. E aí você já consegue imaginar o que isso repercutiu nos negócios dessas pequenas empresas que não foram 21 dias, são meses sem operar. Mais de 81% das empresas tiveram mais de 50% de queda de faturamento. O turismo foi um dos setores também que precisou demitir maior número de pessoas, né? Então isso, o que significa esse número de desemprego numa economia de Canela, de Gramado, que vivem primeiramente do turismo? Então, são números que a gente não consegue tangibilizar o impacto que tem na nossa economia. Aliás, a gente estima, mas a repercussão, o impacto é muito maior além do que a gente fala e que conhece, porque muda a vida das pessoas. Então, esses números aí são os primeiros que a gente compartilha e que nos preocupa porque não enxerga essa retomada de uma forma imediata. Ela é uma retomada e deve ser gradual, né, para a gente respeitar e conseguir acabar com essa pandemia, mas nós estamos tirando do osso da pequena empresa, né, porque a gente já tirou a gordura, já tirou a carne e a gente não conseguiu botar essa estrutura, essa indústria de pé novamente, né? Então, o trabalho todo agora é para apoiar essa retomada. E é importante dizer o seguinte, quando se fala de turismo, a gente fica pensando sempre da pessoa que vem de fora do país. Não, o turismo ele se dá em grande parte pelas pessoas que transitam de um lado para o outro no próprio país, né? Perfeito. A gente compartilhamos esses resultados no ano passado, de uma forma inédita. A gente fez a primeira pesquisa do perfil do turista do Rio Grande do Sul, uma pesquisa quantitativa usando tecnologia de Big Data, né? E a gente comprovou que 59% do fluxo do turismo do Rio Grande do Sul ele é feito do próprio gaúcho, né? Então, o gaúcho é o principal turista. E na sequência, a gente tem Santa Catarina, tem São Paulo e Paraná. Então, a gente já tinha um turismo que ele basicamente é do Rio Grande do Sul, mas focado numa classe C. O principal turista do Rio Grande do Sul ele é a classe C. Ou seja, essa classe C ela tem uma recessão econômica, ela perdeu emprego, ela já usou banco de horas, ela não vai conseguir sair de férias. Então, como que a gente reestrutura o turismo e como que a gente busca ocupar essa parcela de fluxos turísticos, né? Então, Santa Catarina e Paraná são responsáveis por 50% do fluxo do Rio Grande do Sul de classe AB, que no curto prazo não virá, porque as viagens ainda vão ser mais dentro dos seus próprios estados. Então, entender esse jogo e avaliar como que a gente consegue apoiar a retomada
com o próprio gaúcho e mobilizar e provocar o turista, o consumidor A e B do Rio Grande do Sul para viajar pelo estado, é o desafio para a gente conseguir equilibrar esse mercado que ficou balançado, né, e que está prejudicado. Aliás, pegar aqui uma informação que eu acho que é interessante, falar sobre fluxo de caixa, né? E é a sustentabilidade das empresas que está se falando, né? A nossa querida Ana Cláudia, que está aqui conosco, ela me passou um material com muita informação relativa à área, e aqui tem um dado que eu acho que é importante a gente tratar. 70% das pessoas economicamente ativas sofreram redução de seus ganhos mensais. 58% das pessoas acreditam que o impacto nas finanças pessoais durará mais de 4 meses. Pequenos empreendimentos paralelos às profissões para incremento no orçamento familiar. E veja, nós estamos tratando aqui da situação do cidadão médio, que é aquele que vai fazer turismo e que vai cortar onde a despesa? Exatamente. No que é considerado supérfluo. E o turismo, ele é entretenimento, e apesar de nós termos noção de que o turismo é fundamental, uma indústria importante, se nós tivermos que cortar alguma coisa, nós vamos cortar o quê? Numa viagem? A primeira coisa que nós vamos cortar é isso, é que nem empresa. A primeira coisa que a empresa faz quando ela tem problema e ela, por exemplo, anuncia, é cortar anúncio. Ela vai cortar o que não é essencial para a sobrevivência dela. Então, o turismo é uma das primeiras áreas a ser afetada e provavelmente vai ser uma das últimas áreas a realmente se recuperar na totalidade, né? Com certeza, junto com o turismo, todo o setor de eventos, né? Porque onde a gente tem turismo, a gente também tem aglomeração de pessoas. Então, é uma outra atividade econômica que é super importante e que, inclusive, é muito importante para o turismo, são os eventos, e que, nesse momento, fica totalmente prejudicado. E, por trás disso, tem uma indústria toda de fornecedores, de prestadores de serviços que eles não estão conseguindo trabalhar. Então, isso preocupa, né? E essas informações que tu trouxe, as pessoas estão buscando outras formas de gerar receita, de tirar renda para sua família, porque da sua atividade principal não vem perspectiva no curto prazo. Secretário Rodrigo Lorenzoni, qual que é a tua avaliação, tu que está aí liderando os esforços do governo nesse sentido? Bom, Macalossi, primeiro, acho que os dados que a Amanda trouxe, né, e as reflexões e os próprios números que tu também apresentasse mostram a dimensão, né, do impacto dessa pandemia no setor de turismo. E eu sempre faço, né, uma reflexão quando a gente pensa, por exemplo, na Serra Gaúcha, para que a gente possa entender a dimensão dessa cadeia, né? O turismo prejudicado do jeito que está, ele afeta desde o dono do hotel mais luxuoso até aquela família que vende pinhão na estrada, né? Pinhão cozido na estrada. Então, ela tem uma dimensão e uma elasticidade enorme que, consequentemente, acaba trazendo esses prejuízos aí quase que inestimáveis, né? Então, eu entendo que o primeiro passo que o gestor público, né, e nós que temos essa responsabilidade devemos ter é olhar a realidade como ela é, né? Não nos cabe aqui querer florear aquilo que não é possível. Então, nós estamos, sim, diante de um setor altamente atingido, com repercussões muito negativas e que nós precisamos enfrentar e buscar alternativas para superar este momento difícil, com a consciência que é algo que vai ser feito de forma progressiva e que o ápice das atividades turísticas serão as últimas a retornarem pós essa pandemia. Bom, então, diante desse cenário, o que nós estamos buscando construir, né? O primeiro movimento que o Estado fez foi tentar buscar recursos para que nós pudéssemos sustentar não é a melhor palavra, mas é dar oxigênio, usando um português mais claro, uma analogia aí com a medicina, né? Dar oxigênio para as empresas, principalmente as micro e pequenas, que têm estas dificuldades que nós conversamos anteriormente, né? Então nós captamos 60 milhões de reais junto ao Fungetur, no Ministério do Turismo, e hoje este recurso é versado gerido pelo Badesul e pelo BRDE, que é um recurso exclusivo
para o segmento do turismo. Apenas empresas que atuam nessa área podem buscar acesso a esse recurso. O pré-requisito é que elas sejam cadastradas no Cadastur, que é o cadastro do Ministério do Turismo, que justamente identifica as empresas que têm atuação nisso, e há disponibilidade de recursos para fluxo de caixa, né, com carências para iniciar a amortização de forma diferenciada, né? Mas a gente sabe que na pandemia também as empresas acabam tendo dificuldade, até mesmo de conseguir crédito, porque muitas vezes não tem as garantias possíveis, né? Então, nós estamos dialogando com o Ministério do Turismo para tentar trazer, além dessa linha, o mesmo enquadramento do Pronamp, né? Então, essa foi uma ação, digamos assim, imediata. Seria similar, no caso, secretário? Nós queríamos... Ela não é uma Seria uma espécie de Pronamp do turismo, uma coisa assim. É isso que a gente quer chegar, né? Uhum. Hoje é uma linha específica, mas ela não tem os benefícios e nem o fundo garantidor que o Pronamp tem. Né? Perfeito. Então, ela tem alguma diferenciação no que diz respeito a carências, é um fundo que é específico para estas empresas do turismo. Nós estamos tentando evoluir para o Ministério do Turismo para que as regras do Pronamp se apliquem a ela, mas isso é uma tentativa, né? Mas é um caminho de tentar buscar atenuar os impactos imediatos nas micro e pequenas empresas, enfim, nas empresas de todos os portes. E para que a gente possa efetivamente buscar caminhos para sairmos desta crise, nós, da Secretaria, entendemos que isto não é uma missão exclusivamente do Estado e que se o Estado quisesse tentar resolver isso sozinho, como quase tudo que o Estado busca fazer sozinho, nós teríamos dificuldade. Então, nós remontamos, Macalossi e telespectadores, o nosso Conselho Estadual de Turismo. A partir daí, começamos a conversar com todas as entidades, municípios, regiões turísticas, o SEBRAE tem sido um grande parceiro, para que nós pudéssemos identificar quais ações nós poderíamos tomar e quais seriam as mais assertivas neste momento de retomada do turismo. E identificamos que a área de promoção do turismo, principalmente para que a gente possa apresentar o Rio Grande do Sul a nós, gaúchos, né, para que a gente possa conhecer melhor as 27 regiões turísticas, olhar para o nosso estado, olhar para a nossa cidade, porque o turista tem um impulso... É que agora, né, Rodrigo, com esse período da pandemia aí, quando a gente fala de região, é só para saber a cor da bandeira, né? A gente esqueceu que as regiões são turísticas também, né? Exatamente. Então, a partir disso, né, o turista que tem um impulso natural de quando pensa em fazer lazer, viajar, a gente sempre pensa em ir para longe da nossa casa, né? Sim. E a gente acaba não olhando no dia a dia para as nossas atrações turísticas, os nossos potenciais. Então nós estamos fazendo Vou te dar aqui um exemplo meu, desculpe lhe interromper de novo, secretário, mas eu vou te dar um exemplo meu, porque eu nasci numa região extremamente turística, que é ali na Serra Gaúcha, eu sou de Farroupilha, e eu posso dizer por mim mesmo, eu visitei menos a Serra Gaúcha, a área ali que é apinhada de atrações, menos a Serra Gaúcha do que o litoral de Santa Catarina, por exemplo. Confesso aqui. Com certeza, e não é só tu, é a maioria das pessoas. Eu, nessa pandemia de carro, levei meu filho, que tem 7 anos, para conhecer Itapuã. Não precisava ter 7 anos de uma pandemia para ir aqui, eu sou natural de Porto Alegre, né? Uhum. Então, a nossa opção de lazer, seja por uma questão de segurança sanitária ou de insegurança nossa de pegar avião ou se deslocar a maiores distâncias, e pela questão financeira, porque também todos estamos com algum grau de comprometimento, né, nós vamos ser obrigados a buscar atrações próximas da gente, né? E o nosso grande esforço é poder comunicar para o gaúcho as potencialidades que estão próximas da gente, para a partir daí nós fazer esta retomada progressiva através dos espaços que temos no nosso estado. Muito bem. Amanda. Eu vou reforçar a fala do secretário Rodrigo, de como essa pandemia, e nós vimos falando isso no caminho também, o quanto essa pandemia está nos exigindo nos reinventarmos, né? E a gente, no movimento aí de desespero, de perceber o quanto as empresas estavam fechadas, sem perspectiva de voltar, a gente começou um movimento do SEBRAE, junto com o G30, que foi o Comitê de Retomada do Turismo do Rio Grande do Sul. Essa é uma iniciativa
única, não aconteceu no Brasil algo semelhante. E a gente organizou, Guilherme, mais de 95 entidades, 41 municípios e quase 400 empresas que se encontram e se encontraram todas as semanas para pensar e para propor soluções para a retomada do setor. Porque quando a gente entendeu que o período, nós não estávamos falando de uma pandemia de 2 meses, que esse período se alongava, que as empresas estavam fechadas, que o modelo de bandeiras paralisava toda a economia, como reagir? Né? E aí criamos esse comitê com um movimento organizado de iniciativa privada, de poder municipal, de especialistas do setor. Identificamos que o principal ponto que nós tínhamos que atuar era com relação a um aperfeiçoamento ao modelo de distanciamento controlado, porque a falta de previsibilidade das empresas, o abre e fecha, isso estava acabando com o setor. Quem é que viaja sem saber quando vai viajar? Quem é que vende sem saber se vai abrir? Né? Então, claro, isso inviabilizou e foi o nosso cenário durante quase 4 meses, onde o turismo foi fechado e proibido de trabalhar. Então, foi nesse cenário de dor que a gente conseguiu montar esse comitê, que propôs o modelo de distanciamento controlado, apoiando a política de governo do Estado, mas mostrando alternativas, né? Onde a gente criou um grupo forte para pensar a estratégia de promoção de retomada, onde a gente também tem um olhar para concessões e parcerias público e privadas. Então, esse comitê se organizou muito rápido e hoje ele representa, e é um produto, é um fruto dessa pandemia, que é o empoderamento da iniciativa privada junto com os poderes públicos para a retomada da economia. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante e isso em conjunto com a Secretaria de Estado. O secretário Rodrigo foi aberto a esse projeto desde o início e vem nos apoiando. Conseguimos interlocução com o Ministério do Turismo também, porque a gente criou aí um movimento muito organizado e mostrando como que o setor precisa de apoio e para que o setor precisa de apoio. Então, essa construção conjunta é um dos legados que a gente tem orgulho aí de compartilhar e de mostrar o quanto ele foi importante e que outros setores também busquem, né? O pessoal de eventos, do live marketing também fez um movimento semelhante. Chegou uma hora que ou o setor se organizava e trazia as suas demandas de uma forma única, por um único canal, ou ninguém ia estar fazendo trabalho por o setor, né? Então, a gente viu aí o empoderamento e o protagonismo de quem investe, de quem empreende. Rodrigo, ponto aqui trazido pela Amanda é a questão do mapa das bandeiras, que obviamente afetou. O mapa das bandeiras foi muito elogiado, eu mesmo fiz muitos elogios à criação do modelo, que depois serviu de referência para o restante do país, e sofreu durante um certo tempo, depois de já devidamente estabelecido, sofreu algumas críticas, mas ao mesmo tempo que sofreu essas críticas pelo abre e fecha que se produziu, ao mesmo tempo o governo ele foi muito inteligente no sentido de procurar os municípios de maneira a estabelecer uma cogestão. Eu acredito que com a cogestão, muitas dessas iniciativas que permitiram dar uma perspectiva a esse setor puderam ser implementadas, né? Sem dúvida. Nós nunca podemos esquecer que nós estamos diante de algo jamais visto ou enfrentado na história recente da humanidade, para falar por baixo. E detalhe, né, Rodrigo? O fato de o modelo de distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul deu tão certo que o Rio Grande do Sul tem índices ainda muito baixos, né, da pandemia em relação ao restante do país. Isso é inegável. Exatamente. E, bom, nós enquanto governo, implementamos esse modelo, né, que teve um início, acho que muito exitoso, né, porque sempre conseguimos manter o Estado dentre aqueles com os índices menores. Lembrando que nós somos um Estado aqui de uma região que tem um inverno mais rigoroso, e a gente sabe que isso pode trazer uma série de acometimentos. Com o prolongamento da pandemia, né, nós encontramos, e nunca negamos, alguns gargalos, que era justamente encontrar aí um equilíbrio, né, que pudesse permitir a atividade econômica e manter um grau de controle do ponto de vista da disseminação da doença. Tivemos algumas semanas difíceis, porque até que nós pudéssemos encontrar a melhor forma, né? Lembro que a primeira proposta do governo
Num primeiro momento, a FAMURS teve um pouco de resistência, né? Alguns municípios aceleraram um pouco, outros não queriam, teve uma inserção ali do Ministério Público, então mas acho que nós conseguimos, né, construir um caminho que está nos permitindo fazer agora esta retomada de forma mais efetiva e que a gente possa ter atividade econômica cada vez mais ativa no Rio Grande do Sul. E inclusive na área de eventos, né, nós tivemos um avanço na semana passada, que foi justamente o primeiro decreto em que permite a retomada de alguns eventos, principalmente os eventos corporativos. E isto só foi possível, Macalossi, em parte pelo que a Amanda relatou. O governo abriu e reconheceu a importância do trabalho do G30 com o Comitê de Retomada do Turismo, do Sebrae, do pessoal do Live Marketing, que conseguiu organizar um material altamente denso, técnico, e comprovar para o governo, né, junto com os estudos do nosso Comitê de Dados, da Secretaria da Saúde, que nós tínhamos um caminho possível, né? Então, esta semana nós conseguimos... Tanto foi acertado que, mesmo com a flexibilização do modelo, não houve uma elevação nos indicadores da pandemia no Estado, né? Muito pelo contrário. Exatamente, exatamente. Com isso nós conseguimos evoluir e já temos a perspectiva de, nas próximas semanas, termos um novo decreto em que irá olhar para os eventos de maior monta, como, por exemplo, shows, e também os eventos abertos. Nós estamos chegando perto do Natal e nós temos o Natal Luz em Gramado, o Sonho de Natal em Canela, nós temos feiras grandes, temos a Mercopar em Caxias, aí pertinho da tua cidade, ali de Farroupilha, que mexe muito com a indústria metalmecânica e que tem um impacto na nossa economia gigantesco. Então nós estamos olhando e buscando nas próximas semanas evoluir para que nós possamos chegar numa possibilidade, junto com esse conceito da cogestão, de que nós tenhamos estes eventos de forma que eles possam acontecer com algum grau de adaptação, como, por exemplo, a nossa Expo Inter, que começa domingo. Os animais estão no parque, os produtores estão lá, as provas ocorrerão, os leilões ocorrerão, né, os julgamentos irão ocorrer, e o público poderá acompanhar por um grande portal, que terão 3 canais passando a área cultural, a área de negócios, a área de máquinas. Eu sei que a RDC TV vai estar presente, Vamos fazer a cobertura da Expo Inter. Faremos a cobertura. Isso é uma grande oportunidade também para expor. E a Expo Inter, ela também é turística. Muitas pessoas vão visitar a Expo Inter não porque vão comprar trator. Elas vão lá na Expo Inter porque ela quer ver aquela agitação lá. É legal, sabe? É bacana. Perfeito. E nós vamos tentar, enquanto governo, tentar gerar esta experiência de forma virtual com as devidas adequações e proporções, né? E nesse sentido, Macalossi, rapidamente, nós estamos... A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo terá um stand na Expo Inter Digital que se chama Turismo RS. Nesse stand, nós teremos lá as 27 regiões turísticas, onde o visitante poderá conhecer um pouquinho das características de cada uma, os municípios que as compõem. E, em conjunto com isso, nós temos uma ação de promoção comercial que nós teremos e estamos subsidiando a participação de até 300 empresas nesse stand, sem custo nenhum para as empresas. Então, o visitante entra lá, em homenagem a ti, ele se interessa pela região da Serra. Ele vai clicar na região da Serra, vai conhecer um pouco da região e ali ele vai encontrar mini stands de empresas que atuam na área do turismo na Serra Gaúcha. Então pode ter hotéis, gastronomia, vinícolas, e daí ele vai ter um mini stand para poder conversar online com a empresa, daqui a pouco já comprar um pacote, fazer uma reserva. E isso é uma ação de promoção comercial do Estado, sendo 100% subsidiada pelo Estado. As empresas não têm custo para participar, basta aderir no nosso site, o nosso chamamento, tem um edital de chamamento público para que as empresas possam se inscrever, cumprindo com seus critérios objetivos, passam a estar subsidiadas pelo Estado nessa grande ação de promoção comercial dentro da Expo Inter. Nós já temos quase 200 empresas, tem muita procura, mas ainda temos 100 vagas, são até 300, então aqueles que tiverem interesse, por favor, procurem no nosso site
E os participantes da Expo Inter, por favor, sintam-se convidados para visitar o estande virtual do Turismo RS e a partir daí conhecer um pouquinho mais do nosso estado e quem sabe já engatilhar aí uma próxima viagem com a família para conhecer as riquezas do nosso estado e ajudar a movimentar a nossa economia. Muito bem, vamos analisar a reportagem que a Melanie Rupental, nossa repórter especial e produtora, preparou sobre os dados que mostram o impacto da pandemia no turismo e a reformulação do setor nesse cenário. Melanie. Há aproximadamente 7 meses, o mundo foi obrigado a mudar drasticamente seus hábitos, interromper suas atividades e modificar seus planos devido à pandemia do novo coronavírus. E se grande parte dos setores foram impactados direto ou indiretamente pelas mudanças desse novo normal, nenhum dos setores foi tão atingido quanto o do turismo. Só no Brasil, as perdas entre março e maio, meses críticos da pandemia, chegaram a cerca de 88 bilhões de reais. Aqui no Rio Grande do Sul, para o mesmo período, a perda chegou perto dos 4,80 bilhões de reais. O tamanho desse tombo fez com que 275 mil postos formais de trabalho fossem extintos e mesmo com a volta gradual das atividades econômicas, a projeção estimada é do fechamento de mais 3 mil hotéis. Esse cenário decorre do receio trazido pelo vírus, pela perda de poder aquisitivo, uma vez que o desemprego e dificuldades financeiras, mesmo para aqueles que atuam na informalidade, aconteceram. E também pelas restrições impostas em menor ou maior grau nos locais turísticos. Além disso, novos hábitos foram incorporados, como a realização de reuniões virtuais, que diminuíram as viagens rápidas. A partir dessa realidade, as empresas que atuam nessa área tiveram que fazer mudanças e se adaptar. As empresas agora fazem uma aposta nas viagens nacionais, também devido à alta do dólar, como também destinos mais afastados do centro urbano. Uma estratégia explorada é que metade das operadoras de turismo vendeu viagens para os meses de novembro e dezembro deste ano, segundo o balanço divulgado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. As operadoras são empresas que montam pacotes e programas de viagens, que são comercializados pelas agências de turismo, e os membros da associação representam 90% dos roteiros de lazer vendidos no Brasil. A associação avalia que o setor passa por uma retomada gradual e lenta, depois de ter sido duramente impactado desde março pela pandemia de Covid-19, que exige o distanciamento social como principal medida de prevenção. Em abril, 54% das operadoras não realizaram nenhuma venda, enquanto em agosto o percentual foi de 21%. Além disso, um levantamento do Conselho de Turismo da FEComércio de São Paulo, com base em números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que o turismo nacional sofreu queda de 50,3% no faturamento de julho em relação ao mesmo período do ano passado. A previsão é de que estes resultados melhorem a partir de setembro, em decorrência dos feriados nacionais. Macalossi, devolvo para ti aí no estúdio. Bela matéria da Melanie, muito obrigado. E vou pegar aqui 2 números gerais e daí a gente explora um pouco isso. No Brasil, então, entre março e maio, que foi o trimestre do terror, né? Foi o trimestre do terror, o prejuízo no turismo brasileiro foi de 87,79 bilhões. No Rio Grande do Sul, vamos considerar, só entre março e maio, foi de 4,79 bilhões. Os números são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Amanda. Isso é muito sério. E com todo esse impacto negativo, ou seja, porque o que é o turismo? O turismo é a melhor estratégia para apoiar a economia local. Com certeza. Né? É a forma que a gente traz dinheiro novo para ser consumido na cidade. Né? A partir do momento que tu fecha as portas, fecha a operação, o dinheiro não circula. E o dinheiro não circula e a gente tem o fechamento das operações. Então, é nesse cenário aí de pânico, de desespero, que a gente viu e nos relacionamos com as empresas e a gente montou essa estratégia de guerra, que foi a estruturação do comitê, né, trazendo essas pautas de ajudar a apoiar o modelo de distanciamento controlado, porque do modelo que ele estava muito difícil, né, e de pensar novas soluções. Um ponto que é importante, e foi reforçado na matéria, é
o que leva as pessoas a viajarem? Por que a Serra Gaúcha é um dos principais destinos? Porque ela tem uma oferta completa. Se tu vai viajar com teus pais, tu vai ter lugar para teus pais, tu vai ter programação. Se tu vai com criança, tu vai ter o que fazer com criança. Se tu vai uma viagem romântica, tu também vai ter programação. Então, uma oferta completa é quando o destino ele consegue receber diversos tipos de turistas, dependente do interesse, e tem uma estrutura organizada de lazer, de gastronomia e de atrativos. É isso que faz as pessoas viajarem. Agora, quando tu começa a viver uma crise e começa a ter um fechamento dessas operações, tu cria um desmonte do setor, tu fragiliza a estrutura de turismo. Então, tu começa, aquela região que era interessante, que ela era, que tu queria conhecer porque tinha várias opções, ela já começa a ficar menos interessante porque ela passa a ter menos opções. Então, o nosso papel é de ajudar com que essa oferta completa, com que essa variedade, com essa diversidade de negócios, eles se mantenham, né? E aí que tu vê a diferença de regiões que são menos interessantes, elas são menos interessantes não é porque são mais feias ou mais bonitas, é porque elas não conseguiram montar essa oferta completa. Ah, tem um restaurante, mas falta um hotel bom, ou tem hotel bom e não tem o que fazer 2 dias. Então, o papel nosso como agência de fomento, o papel de política pública é para ajudar que esses destinos se estruturem, criem suas ofertas completas para serem destinos sustentáveis, porque senão a gente tem iniciativas isoladas de turismo e não consegue criar a oferta E o turismo completa. é um conjunto. Né? Ele é um conjunto de atividades, ele é uma engrenagem muito complexa, né? E é a melhor estratégia para apoiar a atividade local. Então, é com essa importância. E eu elogio aqui o secretário Rodrigo, que muitas vezes a gente tem dificuldade de mostrar a importância do setor do turismo, e o Rodrigo de cara entendeu o papel dessa economia, que é uma das que mais emprega, que é responsável pelo primeiro emprego. O setor de alimentação é um setor que é primeiro emprego para muitas pessoas, que tem uma responsabilidade muito grande em iniciar a atividade profissional das pessoas, né? E tem toda essa valorização da agricultura local, né? O que quem é que os principais consumidores de vinho? Quem são os principais consumidores de vinho? São as pessoas que viajam na Serra Gaúcha e compram vinho, né? Então, nesse lá na contexto... adega comprar o vinho. É nesse contexto que o turismo entra. É aquelas pessoas a mais que ele leva para dentro de uma loja, para a farmácia, para abastecer o carro. É aquela senhora que faz chimia em casa e vende para o cara que está passando de carro. Exatamente. Então, a gente tem que olhar para essa atividade e entender ela e criar mecanismos de apoio. Um outro ponto que é importante aí quando a gente fala de retomada e de desenvolvimento local é também criar o turismo também como uma opção de lazer para a comunidade. O que eu quero chamar a atenção com relação a isso quantas pessoas estão numa cidade que ela é turística e o que essa população tem de vantagem para usufruir a estrutura turística. Né? O porto-alegrense ele vai fazer o passeio do ônibus panorâmico, ele paga o mesmo valor turista ou ele tem um valor diferenciado? As pessoas de Gramado, para usufruir daquela estrutura tão grande de atrativos, ela paga o valor cheio ou ela tem uma condição diferenciada? Não tem condição diferenciada. Então, essa também é uma outra pauta que a gente quer trazer e que a gente Vocês tem são falando. a favor da condição diferenciada? Sim, porque eu vou te citar aqui o caso, por exemplo, quando eu estive em Nova York, quando tu entra no Museu Metropolitano ou quando tu entra no Museu de História Natural, para cidadãos de Nova York é de graça. É isso aí, a gente tem que... E a gente vê um outro movimento que é o antiturismo, ou seja, aqueles destinos que são tão consolidados que eles não querem mais receber o turista, porque o turista dá trabalho. Agora, a gente pensar numa forma de incluir a população e estimular a população para consumir, isso mexe na economia. Né? Essa população ela pode ter acesso na segunda ou na terça-feira, que tem menos fluxo turístico, e essa pessoa pode acessar e pode consumir. Eu estou educando a minha população para receber o turista, eu estou criando formas dessa população que muitas vezes quando vai no supermercado ou que vai no restaurante, ela não pode ir porque está cheio de turista, ela também ela é penalizada pelo fluxo turístico, mas como que ela pode se beneficiar da estrutura? Então, esses são alguns mecanismos que a gente tem falado, que são ações que podem muito apoiar nessa retomada, onde a gente tem uma redução dos deslocamentos das pessoas, né? Então, é uma outra pauta aí, porque toda essa engrenagem ela é movida pelo turismo. Rodrigo. Bom, eu tenho dito, né, e estou convencido que por essa
dimensão que o turismo pode tomar, né, que a Amanda comentou e o Macalossi também trouxe, né, de como ele vai se desdobrando e ele vai entrando dentro de uma série de cadeias produtivas, né? Então, se tem mais fluxo, tem mais de turismo interno, de carro, de ônibus, tem mais combustível, tem mais troca de óleo, né? Se nós temos o hotel ou redes de hotéis chegando, nós vamos ter lá um reflexo na empresa, na indústria moveleira, enfim. Eu não tenho dúvida que se nós conseguirmos, eu acho que toda a crise, nós estamos numa crise talvez mais profunda na nossa história, ela também pode e deve nos gerar oportunidades, né? 60%, a Amanda trouxe esse dado, do nosso fluxo turístico dentro do Rio Grande do Sul é do próprio estado, e de gaúchos, e tem um outro número importante aqui dos estados mais próximos. Sim. Se nós conseguirmos, nesse movimento de reapresentação do estado para os gaúchos, ou apresentação para os gaúchos e para estes estados, nós vamos poder oferecer para estas pessoas experiências em outras regiões que não só aquelas que nós estamos habitualmente acostumados a ir ou que nós conhecemos, né? E o Rio Grande do Sul é um estado riquíssimo em potencial. Nós temos um patrimônio histórico, cultural, talvez único. Nós temos possibilidade de turismo de aventura, turismo de bem-estar, turismo náutico. E se nós conseguirmos articular isto e nós termos um grande ecossistema, né? Nós estamos falando dos, digamos assim, dos ecossistemas locais ou menores, né? Então, a infraestrutura do restaurante, do hotel, da atração, enfim, isso tem que estar junto para criar um ecossistema, né? Um pequeno ecossistema. Se nós conseguirmos interligar estes pequenos ecossistemas e ter o ecossistema do Rio Grande do Sul, nós podemos descobrir um motor tão potente da nossa economia quanto o agronegócio. Então, eu acredito muito nisso. E para isto, nós precisamos, enfim, estar unidos, discutindo, Macalossi, e parabéns a ti, a produção, de nos permitir ter um programa inteiro falando desta importante área, né? Para que nós possamos mostrar, trocar ideias, ouvir os técnicos como a Amanda e tantos outros que atuam nessa área. Nós teremos dois programas, Rodrigo. São dois, é esse Maravilha. E o da próxima quinta. Então, maravilha, para que a gente junto encontre formas, porque eu também entendo que o papel do Estado é muito mais um de grande articulador, parceiro e promotor do turismo, porque o turismo ele se dá no município, né? Ninguém viaja para o Rio Grande do Sul, né? A gente vai para Gramado, para Canela, para Bento, para as Missões, nós vamos para o município. E quem fomenta o turismo, quem gera o turismo é a iniciativa privada. Então o Estado tem um papel aí de um grande articulador, promotor, para conduzir ou ajudar a conduzir a política pública de acordo com a necessidade do turista e de quem opera turismo. E eu acho que isso nós entendemos no governo do Estado. O governador Eduardo Leite nos deu carta branca para construir esse caminho e trazer o turismo como efetivamente o governo reconhecendo como uma cadeia do turismo. Desculpa, uma cadeia econômica. Porque como que acontece habitualmente ou acontecia no Rio Grande do Sul ou em outras localidades ou municípios? Nós temos a cadeia metal-mecânica, a cadeia do agronegócio, a cadeia moveleira, a cadeia coleiro-calçadista. E tem o turismo. Que é essa questão de conjuntura, que é essa questão de conjuntura que a Amanda tão bem colocou aqui. Não adianta eu montar o meu restaurante, né, que vai ter uma novidade, que vai ter uma comida típica da região, se nesse lugar onde eu montei o meu restaurante eu não tenho, por exemplo, um hotel, ou eu não tenho talvez uma beleza natural que esteja devidamente estruturada para que a pessoa possa ir visitar a beleza natural, possa ir no meu restaurante, possa dormir no hotel, ou seja, fazer um conjunto de ações. Exatamente. E aí tem uma outra função do Estado, que a gente pode expandir essa discussão e que ela é fundamental, é que para que nós possamos desenvolver isso, o Estado precisa ter um melhor ambiente de negócio, né? Nós temos que ter um ambiente mais desburocratizado, nós temos que ter um Estado mais enxuto, nós temos que ter estratégia para busca de infraestrutura, para que nós também possamos atrair empreendedores para cá, para que os nossos empreendedores locais possam prosperar e que a gente possa também ter um ecossistema de negócios, porque é isto que também movimenta a indústria do turismo, que é uma indústria limpa e que ela tem uma característica importante nesta retomada, e o governo do Estado enxerga isso,
por mais combalida que ela esteja e está, à medida que a gente comece a retomar o fluxo turístico, é uma indústria que tem capacidade de rapidamente gerar empregos. Sim. E tem um efeito da distribuição de renda e de oportunidade diferente de outras cadeias produtivas que vão precisar de um tempo maior para se recuperar e voltar a gerar emprego, né? Nós não temos um estoque de turismo a ser consumido para depois gerar empregos, né? Sim, se dá importante. em tempo real. Então, estrategicamente, para a retomada da economia como um todo, o turismo é uma área importantíssima e o Estado olha com isso porque nós estamos enxergando ali a possibilidade de retomar a atividade econômica, geração de emprego e renda para a nossa sociedade. Muito bem, vamos fazer um intervalo, nós já estouramos o tempo do primeiro bloco porque a conversa está muito boa, mas nós temos mais coisas a tratar e eu gostaria de abordar um outro assunto que eu acho que é fundamental, que é como o turismo está se adaptando a esta realidade que tende a se manter enquanto nós não tivermos uma vacina. E eu estou rogando a Deus que em janeiro estejamos todos nos preparando para tomar um GIT, né? Que eu quero poder passear à vontade, despreocupado. E tu sabes que tem uma coisa que restringe muito as pessoas na hora de viajar, de sair, que é o seguinte, para mim, esse é o meu posicionamento pessoal, para mim, viagem pressupõe despreocupação, sabe? Segurança. Despreocupação. E mesmo que todos os protocolos sejam criados, muitas pessoas vão se sentir receosas de viajar, mesmo com tudo que for criado, vão se sentir receosas de viajar e só vão voltar a viajar mesmo quando tiver, por exemplo, um imunizador, no caso uma vacina. Então é um desafio manter a indústria do turismo ativa nesse período, nesse interregno de tempo, que é provável que se desdobre até pelo menos o fim do primeiro semestre de 2021, que é o período em que se espera já se tenha a vacina já distribuída e o processo de vacinação, se tudo correr bem com as que estão sendo desenvolvidas. Vamos falar sobre como o setor de turismo está se adaptando a essa realidade em que a atividade econômica volta com distanciamento social, em que as pessoas voltam a circular com distanciamento social e que protocolos de segurança devem ser adotados de maneira a viver com o vírus enquanto não há uma imunização em massa. Nós já retornamos para tratar disso. Cruzando as conversas de hoje, está falando sobre turismo e nós vamos voltar a tratar disso na quinta que vem. Você está nos acompanhando, já está convidado. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende através do WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul, quem valoriza o Rio Grande, está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente dos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Na edição de hoje do nosso programa, a retomada do setor do turismo. E nós temos a participação da Amanda Paim, que é conteudista e coordenadora de turismo do Sebrae aqui do Rio Grande do Sul, e também do secretário estadual Rodrigo Lorenzoni. Vamos falar sobre como a indústria do turismo está se readaptando a essa nova realidade de distanciamento social. Eu vou começar novamente pela Amanda. Amanda, qual que tem sido o protocolo adotado para hotéis, para restaurantes, em suma, para toda essa variedade de atividades que estão ligadas ao turismo? Nós sabemos, por exemplo, que um dos grandes problemas
principalmente do turismo de fora, é a restrição dos voos, né, que hoje é um problema. Aliás, todo o setor da aviação está enfrentando um momento muito delicado, né, e é um setor ligado ao turismo. E o fluxo diminuiu, mas agora começa a se reativar. Esse novo fluxo, como eu falei no fim do outro bloco, vai ter que estar adaptado a uma nova realidade, né? E eu gostaria de saber qual que é ela e como é que vocês estão fazendo aí para que essa nova realidade seja uma realidade em que se possa ter uma fonte de recursos suficiente para mantê-la. Vamos lá. Como que é a dinâmica do setor, né? Acho que tem 4 pontos que são super importantes para o setor de turismo. Um deles é o desejo, né? As pessoas têm que desejar viajar, né? E o que a gente percebe? As pessoas estão querendo viajar. Ou fica em casa, já ficamos, né? Temos grupos de risco, mas tem uma parcela grande da população que já cansou de ficar em casa e voltou a ter desejo de viajar. Então, isso é um ponto positivo que a gente vê que na retomada com a primavera, né, que a gente vai ter aí um aumento do desejo das viagens. Sendo que, numa pesquisa feita pela agência Competence, na prioridade de orçamento das famílias, a maior prioridade, 39% do orçamento é para as viagens, ou seja, mais do que nunca as pessoas valorizaram viajar. Depois de ficar essa maratona em casa, nada melhor do que voltar a viajar. Então, a gente percebe que o desejo, ele existe, ele é legítimo, né, e ele vem crescendo. Bom, então isso é ótimo. Agora, qual é a condição? Segurança. Tu quer viajar despreocupado, tu quer viajar relaxado, né? Então, eu vou te dizer, esse final de semana eu comentei, mas viajar tendo que ir para o lugar de máscara, ir para a praia de máscara, tipo, sabe? A pessoa não quer isso, a pessoa deseja ir viajar para espairecer, não para ficar se preocupando. Então, a questão da segurança ela é um ponto muito importante. Então, todas as atividades do turismo têm protocolos, né? E os protocolos, eles são fáceis de implementar. Poucas empresas precisam fazer um investimento grande para adequar os protocolos. Até porque a gente tem uma legislação muito forte, né? O setor de alimentação, com a Anvisa, que já solicita uma série de cuidado por parte das pessoas, dos negócios. Então, a adoção dos protocolos, ela é fácil, mas ela exige seriedade e comprometimento dos empresários. Então, esse é um ponto que é fundamental. Nesse sentido, a gente vem trabalhando nas regiões, junto aos empresários, com todo o apoio com consultorias para a implementação dos protocolos. O Ministério do Turismo lançou, logo no início da pandemia, o selo, né? O selo de turismo responsável, que também é uma declaração de que o empresário está é como adotando... se fosse o ISO 9000 do turismo. Só que é uma autodeclaração, né? Sim. Não tem fiscalização. E quem é que fiscaliza? O turista, a população. Então, a gente, quando viaja, a gente tem que viajar com esse novo mindset na nossa cabeça, que é de observar a estrutura, né, os negócios e identificar quais são os empreendedores, os empreendimentos que adotaram e que estão trabalhando da forma recomendada. Mas há o entendimento da maior parte dos empresários da importância com relação aos protocolos, porque são os protocolos que vão gerar a segurança. O outro ponto que eu queria falar é aquela questão da oferta completa que a gente já falou antes. Não adianta o hotel estar com protocolo e tu não tem o que fazer, que foi o que a gente viu no Abre e Fecha, né? Os hotéis poderiam operar, mas os restaurantes não podiam, o lazer não podia. Bom, então o que a pessoa vai fazer? Ela vai viajar só para dormir? Não funciona assim. Não. Então a gente tem que ter um conjunto de atividades que tem um nível de ocupação... A não ser que o teu alcance àquele destino seja realmente muito próximo. Tipo, vou sair da minha cidade, vou até lá, almoço onde eu quero, depois volto. Depois volta, né? Que é os bate-volta que a gente vê que isso está acontecendo. Mas a gente precisa ter um engajamento e a gente precisa que todas as operações funcionem. Não adianta só o hotel funcionar. Tem que ter hotel, tem que ter agência, tem que ter o parque aberto, tem que ter o atrativo, o museu. Agora, como? O grande desafio, além dos protocolos, e isso eu vou usar esse espaço aqui para reforçar, é com relação ao controle de ocupação. A gente tem que evitar realmente a aglomeração, porque não adianta a gente estar com todos os protocolos de higiene e ter várias pessoas naquele ambiente. Sim. E aí isso muda muito a nossa forma de viajar. O brasileiro, ele tem já... o brasileiro ele não se agenda para viajar, ele não planeja, ele não reserva mesmo no restaurante, ele não liga para reservar que vai fazer aquele piquenique, ele simplesmente chega e quer usufruir disso. Então, atenção,
Quer viajar em época de pandemia? Ótimo, precisamos, vamos ser conscientes, vamos ser responsáveis. Mas você tem que aprender a viajar, tem que ser um viajante responsável também. Você tem que evitar aglomeração, você tem que reservar, ir no horário, sair no horário, porque isso são as condições mínimas para a gente retomar. E a previsibilidade, né? Isso, previsibilidade é fundamental. É fundamental, que é saber falou, que vai vender e saber que vai poder ir. Né? Sem previsibilidade não tem como. Então, esses são alguns pontos importantes. O que a gente viu? Os negócios que já estavam com uma estrutura de receber ao ar livre, rapidamente conseguiram adotar os protocolos e operar. Ok. Agora, aquela oferta, aqueles empreendedores que tinham um modelo indoor, né, ou de aglomeração, esses negócios não vão voltar no modelo que estão e precisaram mudar. Alguns não conseguiram mudar, então aí a gente vê a questão da adequação, né? Quem conseguiu ter um jogo de cintura e trabalhar de uma forma diferente, está conseguindo receber. Né? Porque as pessoas... e o custo de implementação desses protocolos é mensurado? É muito baixo. O protocolo, é um processo que vai muito da qualificação dos colaboradores, né? Com relação à higiene, alguma mudança e uma rotina de higiene mais frequente, ou seja, é um processo novo, então exige um aculturamento dentro da empresa. E a questão principal, o ponto mais difícil do empresário é o quê? Evitar aglomeração. Significa que, de vez de receber 50, vai receber 10. E tu vai ter que dizer para o 11º que ele não vai poder entrar. E isso aí, é o mais difícil. Isso é o mais difícil, porque depois de 5 meses fechado, tu fica com, bota um a mais e vendo, ou respeita os protocolos. Então, esse é o ponto mais sensível aí da retomada, é com relação ao controle de ocupação. Sua avaliação, secretário? Concordo plenamente com a avaliação da Amanda, né? Nós temos uma realidade que nos está posta, que enquanto não houver a vacina, nós vamos ter que ter um controle e uma responsabilidade com os nossos atos, com nossos hábitos, seja nós turistas, nós empreendedores, né? Os protocolos existem hoje na área do turismo para todas as atividades. O Estado, inclusive, recebeu do G30 e do Comitê de Retomada esses protocolos, parques, restaurantes, hotéis, etc. E como a Amanda falou, não são protocolos caros, porque são protocolos, né, a luva, o face shield, o álcool 70, são produtos, equipamentos de custo baixo e aplicação, e é um protocolo muito mais voltado ao controle, distanciamento, rotinas e hábitos, né? Então isso está posto, e eu trago outra observação interessante, é que além dos empreendimentos terem os seus protocolos, nós estamos com os municípios, o poder público implementando protocolos, né? Então, por exemplo, nós temos o município de Canela, que é o primeiro município do Brasil a ser reconhecido com o selo Safe Travel da Associação Mundial de Turismo, né? Pelas práticas que a cidade tem de controle e de higienização dos equipamentos públicos, né? Então, quando a gente começa a casar os protocolos públicos com os protocolos privados, né, nós começamos a construir, então, cada vez mais um ambiente de segurança para que o turista possa ir. Na matéria que nós assistimos agora há pouco, a tua colega, Macalossi, comentou muito bem da insegurança do turista e sair. Né? Então, nós precisamos vender a segurança, mas não só vender e entregar segurança. E, nesse sentido, nós temos que fazer um trabalho. Ninguém viaja para adoecer, né, Rodrigo? Ninguém viaja para adoecer. Exatamente, né? As pessoas viajam para, enfim, para desfrutar, para se despreocupar, para buscar alternativas que ela não tem no seu dia a dia. E a outra questão importante, eu queria aproveitar também para divulgar, se tu me permite, Macalossi, é a questão da capacitação do setor. Com certeza. Nós estamos fazendo um esforço grande, sei que o Sebrae trabalha muito nisso, o Senac está trabalhando nisso, e a Secretaria, nós montamos a Jornada de Regionalização do Turismo. São 4 eventos em que nós estamos simplesmente identificando cases de sucesso e trazendo esses cases para compartilhamento de experiências com os municípios e com as empresas. O próximo vai ser agora no dia 8 de dezembro,
é um seminário virtual, um webinar, aberto ao público. No site da Sedetur vai ter o link, em que nós teremos lá o município de Canela, o Ministério do Turismo e o município de Bento Gonçalves apresentando os seus cases, que são cases de sucesso, seja na busca do selo para a certificação dos municípios, seja nos seus procedimentos de trabalho junto às empresas locais. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande, todos que têm esta função, Poder Público, o Sistema S e outros, para que nós possamos prover informação para os empreendedores, para que a gente possa, por um lado, vender e ter as nossas ações de promoção. O Estado, junto com outros parceiros, nós estamos com a Assembleia Legislativa, por exemplo, e o próprio Sebrae, nós teremos uma ação de promoção do turismo que investiremos 1,2 milhão de reais para vender para a população as nossas regiões e a segurança de fazer turismo. E, por outro lado, nós estamos trabalhando na preparação e no fornecimento de informação para que a gente entregue aquilo que nós estamos vendendo. Então, eu acredito que a promoção e a qualificação são duas áreas muito importantes e que todos nós temos que participar com muita responsabilidade. Seja o empreendedor para entregar e seja o próprio turista para ajudar a fiscalizar nesse momento em que precisamos juntos enfrentar esse momento difícil. E esse é o típico investimento barato que o Estado faz na iniciativa privada e que rende dividendos praticamente imediatos, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos que ser, o Estado tem que ser parceiro da iniciativa privada, parceiro da sociedade, para que a gente possa, através desse somatório de esforços, buscar resultados. Nós precisamos dar respostas para o cidadão, seja o cidadão que empreende, seja o cidadão que vai estar como turista, né? E para nós entregarmos resultado, nós temos que construir os meios, né? A forma que nós vamos entregar, nós vamos construir junto, e esta é a nossa predisposição total, né? Inclusive, toda a política pública de desenvolvimento do turismo, nós iremos construir com o Conselho Estadual de Turismo, que é um conselho que funciona. Eu sou um crítico dos conselhos em linha geral, Macalossi, porque os conselhos eles têm que ser resolutivos, né? E o Conselho Estadual do Turismo, nós encontramos um ambiente com representantes das regiões turísticas, da iniciativa privada, do terceiro setor, enfim. E lá nós vamos construir a política pública de turismo do Rio Grande do Sul, que não vai ser do governo do Estado e nem simplesmente do Estado. Vai ser da sociedade, e o segmento turístico vai tocar, porque eu acho que esse é o modelo que dá resultado e a gente está focados em entregar resultados para a sociedade. Muito bem, eu acho que é importante nesse programa também a gente falar do programa Viva RS, né? Que é um programa inovador aí, certamente tem um papel muito importante na indústria turística. Amanda, fala um pouquinho aí sobre o Viva RS para nós. Então, o Viva RS é um convite para as pessoas desbravarem e conhecerem o Rio Grande do Sul. De roteiros, né? De roteiros. Então, há 2 anos atrás, a gente fez um trabalho para entender um pouco como que o Porto Alegrense, que é o principal emissor de turismo do Rio Grande do Sul, o que ele conhecia do Rio Grande do Sul. 86% das pessoas não sabem o que fazer no Rio Grande do Sul. E por isso elas tendem a repetir o modelo de viagem, ou seja, elas costumam fazer as mesmas coisas e ir para os mesmos lugares. Então isso já era aquela mosquinha ali que vinha tem como que a gente mostra o Rio Grande do Sul para os gaúchos, né? Aí todo esse contexto que nós vivemos, que a gente viu, temos uma grande oportunidade de vender o Rio Grande do Sul para os gaúchos. E a gente lançou o Viva RS no dia 20 de setembro, né, com uma plataforma moderna, fácil de usar, acessa aí, onde tem muitas opções com uma curadoria, então não é qualquer coisa, né, tem uma curadoria, tem um processo de qualidade, de protocolos que antecede, que foram requisitos para entrar na plataforma, e é onde a gente mapeou as experiências e produtos que poderiam ser trabalhados e adquiridos com segurança agora na retomada. Então, é enoturismo, é ecoturismo, é cavalgada, é rafting, é bike. Então, são muitas alternativas em família, hospedagens com experiências diferentes que a gente selecionou, e de uma forma interativa e fácil as pessoas podem programar facilmente o que vão fazer no próximo final de semana, ou no feriado, ou durante a semana, porque também a pandemia nos deu a possibilidade do teletrabalho, né, de trabalhar Sim. fora dos ambientes corporativos, né, e isso é uma das oportunidades que a gente viu, das pessoas poderem sair dessas casas e estarem aonde quiserem e trabalhando, né. Então, o Viva RS, ele
é uma feira virtual, né? Porque ela começou dia 20 de setembro e vai até 30 de outubro, né? Como essa primeira ação conjunta com o governo do estado, com o Comitê de Retomada do Turismo, trazendo esse desafio de mostrar o Rio Grande do Sul de uma forma diferente, inovadora, focando para o público jovem e adulto, porque mais de 50% do fluxo turístico do Rio Grande do Sul, ele é o público jovem e adulto, de 18 a 40 anos. Então, para esse público, como que a gente se comunica? É numa plataforma, ele está conectado, ele quer boas experiências, acessar de forma fácil, procurar de forma fácil. A plataforma ela é inteligente, então tu responde 3, 4 perguntas, ela te diz sugestões, te responde, te provoca a fazer viagens diferentes, né? Então, a gente está muito feliz com essa iniciativa, já temos bons resultados, tivemos mais de 17 mil acessos orgânicos no primeiro dia de lançamento da plataforma, então isso comprova que as pessoas estão cansadas de ficar em casa, têm o desejo de retomar as viagens, né? As viagens elas são locais, 51% das viagens do Rio Grande do Sul já eram num raio de 250 quilômetros, né? Então, isso antes da pandemia. No momento de pandemia, essas viagens se aumentam, né? Tem a possibilidade de dobrarem pela restrição que a gente tem de viajar para outros estados. Então, esse é um convite, né? Esse é um desafio. A gente já fez, cada um tem sua listinha de viagens, de conhecer países, de conhecer cidades. Agora, inclui aí na tua listinha. Conheça o Rio Grande do Sul. Tem muita coisa linda para conhecer e eu tenho certeza que as pessoas vão se surpreender com o que vão encontrar. Aliás, a Melanie colocou aqui para nós o site. Vamos botar na tela, para quem está nos assistindo, a tela do site do Viva RS, que é maistravessias.com.br. Se a Melanie conseguir rodar aí o site, vocês vão ver ali, ó, né? Circuito Viva RS. Esse é um 2019, dos produtos, 2020, é isso aí. Ó, resultado e rankings. Documentação. Tem que botar Viva ORS. Oi? Viva ORS. Tenta para nós aí então, Melanie. Viva ORS. Depois a gente volta. Quantos roteiros? Então, a gente tinha o desafio aí de colocar 10 regiões turísticas, 100 roteiros, a gente já incluiu... 100 roteiros? Mas foi mais, a gente botou 150 e agora, dia 30 de setembro, a gente lança mais 50. Então, a gente vai ter 200 experiências e roteiros turísticos. Isso quer dizer que a gente tem mais de 100 empresas sendo beneficiadas. Porque um roteiro turístico, ele é um conjunto de atividades. Então, a gente tem desde roteiros, claro, né? Ou de experiências únicas, porque tem a vinícola que oferece o piquenique, tem a empresa que faz raft, então a gente tem os dois modelos. Então, numa ação simples como foi criar essa plataforma, que foi fazer uma curadoria e levar informação para quem quer viajar, a gente está beneficiando mais de 200 empresas que atuam no setor de turismo. Secretária, sua avaliação sobre o Viva RS? Extraordinário, uma ação desenvolvida pelo Sebrae que envolve aí tudo aquilo que a gente falou ao longo do programa está entregue num produto, né? Então ele está direcionado àquele público que mais viaja, que pode viajar nesse momento, ele mostra o nosso estado, ele dá alternativa já de fazer a aquisição do programa, do roteiro, né? Ele envolve a iniciativa privada para que a iniciativa privada possa participar, ele chama a iniciativa privada, ele convida o turista, né? O Estado participa como apoiador institucional, ou seja, eu acho que nós temos essa dificuldade de passar por esse momento difícil, mas nós temos os caminhos para trilhar eles e conseguir sair com respostas já construídas por todo o setor. E isso tem me chamado muito a atenção, Macalossi. E não escondo de ninguém, né? Eu tenho alguma experiência, estou construindo ela ainda com a minha vivência, mas estudei muito, enfim, na área da gestão pública. Não sou um homem que tem a minha vida dedicada ao estudo do turismo e acho que posso contribuir com a gestão da máquina pública. E encontrei no turismo um segmento altamente organizado, altamente entusiasmado e apaixonado pela atividade, apaixonado pelo nosso estado. E nós temos aí, então, ingredientes que, se nós conseguirmos juntar e fazer aí um grande
prato, para usar o exemplo do nosso turismo gastronômico, né? Nós temos tudo para sair dessa crise muito mais forte do que nós entramos nela a partir de uma grande articulação. E entendo que o Viva URS é uma demonstração concreta do que é do que o setor, do que o trade é capaz de produzir e entregar. E aí o meu reconhecimento, parabéns, eu sei que a Amanda coordenou esse projeto, o Sebrae encampou essa ideia e que sirva essa de exemplo para uma série de outras que a gente possa construir em conjunto para que o estado do Rio Grande do Sul tenha o seu turismo cada vez mais forte, porque o turismo do Rio Grande do Sul estando forte, o nosso estado será mais forte. E nós que amamos a nossa terra seguiremos tendo cada vez mais orgulho de viver aqui e divulgar as nossas riquezas. Muito bem, agora nós pegamos o site que a Amanda colocou aqui para nós, a Melanie bota no ar. Tá aí então, o que você está procurando? Melanie, roda ali, e daí nós temos ali, né? Tem tudo, ó. E o mais interessante é que essa é uma plataforma que não tem custo nenhum para as pessoas e ela é extremamente fácil para o usuário. Então, a partir do momento que tu faz uma escolha, tu vai cair no WhatsApp direto da empresa que vende, né? Então, ela é uma plataforma de aproximação com curadoria de viagem para o Rio Grande do Sul. Então tá aí. Qual que é o site? Para quem vivaors.com.br. vivaors.com.br. Muito bem, olha... Meus parabéns aí, Amanda, pelo trabalho que o Sebrae está fazendo. O Sebrae que tem um papel fundamental, nós vamos voltar a trazer o Sebrae aqui no programa para falar da recuperação da economia como um todo. E eu te agradeço por ter participado da edição de hoje do nosso programa. Te deixo com a última palavra. Obrigado. Então, obrigada por esse espaço. Reforçar aí que tem muita pequena empresa para movimentar essa engrenagem de lazer e entretenimento, mas que é uma engrenagem de primeiro emprego e desenvolvimento da economia local. Viaje seguro, seja responsável, observe quem vem trabalhando bem e levando o turismo com seriedade e juntos pelo turismo. Muito bem. Secretário Rodrigo Lorenzoni, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Espero que volte outras vezes. Obrigado, Macalossi, pela oportunidade. Parabéns a ti, a produção do programa, pela escolha da pauta. Amanda, obrigado pela participação, pelo grande bate-papo que fizemos aqui. Parabéns pelo teu trabalho do Sebrae também. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Estamos à disposição, Macalossi, telespectadores da nossa Secretaria de Estado, para qualquer tempo estar junto aqui, prestando esclarecimentos, apresentando os projetos e reforçando aqui a nossa convicção e a nossa fé que com muito trabalho nós vamos fazer essa travessia dessa pandemia com muita força. E o turismo gaúcho, nós temos um povo empreendedor, um povo apaixonado pela nossa terra, não nos assustamos fácil e com o nosso talento, com a nossa determinação, mas principalmente com a nossa união, a gente vai sair mais forte dessa e, como disse a Amanda, viva o turismo gaúcho. Muito bem, obrigado, secretário, e obrigado pela audiência, secretário. Obrigado pela audiência. Sempre um prazer contar com a sua atenção aí de casa. E foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Pela primeira vez aqui no programa, comigo no comando do programa. Já tivemos a oportunidade de um bate-papo lá na Assembleia Legislativa. Felizmente, dessa vez deu para encaixar a agenda. Muito bom. E lembrando ao nosso público que na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre turismo novamente, nós vamos falar sobre a importância da Zona Franca do vinho para o turismo gaúcho. O vinho que é uma das grandes marcas do Rio Grande do Sul e tem concorrentes fortes e nós precisamos sedimentar essa indústria para torná-la ainda mais brilhante no cenário global, sim, global, né? Então vamos tratar disso porque o Rio Grande do Sul aí é um dos principais polos vinícolas do país. Fiquem ligados então na próxima quinta-feira aqui no Cruzando as Conversas. E eu gostaria, obviamente, também de agradecer a Ana Cláudia por ter sugerido a pauta aqui para nós e de imediato aceita, e agradecer ela pela interlocução. Faz um trabalho brilhante aí na comunicação. Obrigado, Ana. E
Nós vamos fazer um intervalo. Na sequência, nós voltamos com o bloco político com o João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Fiquem conosco. Cruzando as Conversas está de volta e você sempre nos assiste pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, pelas redes sociais, @RDCTV Digital e também pelo podcast. Baixe o podcast do Cruzando as Conversas através do Spotify, do Google Podcasts e dos demais agregadores. Também pelo nosso site rdctv.com.br, clique na aba Podcasts, procure o Cruzando as Conversas e escute a edição na íntegra, offline, indo para o trabalho, indo para a academia, em qualquer lugar, a qualquer hora e quantas vezes você quiser. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atende através do WhatsApp. Você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. Bloco final, bloco curto. João Carlos Silva, infelizmente nós não tivemos a conexão com ele, então vai ficar para amanhã. E nós sempre temos aí a análise e os comentários direto de Brasília do João Carlos Silva, mas hoje, infelizmente, por problema técnico, ele não pôde participar, não houve uma conexão através de telefone. Isso acontece, né? E nós vamos deixar a fala dele para amanhã. Então, voltando aqui para o nosso último bloco, antecipar o nosso conteúdo de amanhã. O Cruzando as Conversas vai ser dedicado ao processo eleitoral amanhã, o processo eleitoral que está chegando. Nós temos aí já, nos próximos dias, o início da campanha eleitoral. E nós estamos falando das eleições todas as semanas aqui no Cruzando. Nós tivemos um primeiro programa relativo ao regramento das eleições. Nós tivemos a participação, inclusive, de integrantes do TRE e do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Falamos sobre a questão das coligações, o direito dos eleitores e também o financiamento do processo eleitoral. Na semana passada, nós tivemos uma análise também sobre o papel das mulheres nas eleições, com a participação de duas políticas que estão na área, que estão atuando, né? Tivemos a Patrícia Alba, que é presidente do MDB Mulher, e também a deputada Anne Ortiz aqui nos nossos estúdios. E amanhã nós vamos falar sobre a tecnologia e sobre a segurança da eleição. Isso é um tema fundamental. O tema da segurança da eleição e da tecnologia envolvendo a eleição. E, obviamente, dos protocolos que a Justiça Eleitoral adotará no Rio Grande do Sul, desde a questão de como funcionará os horários de votação, como as pessoas vão fazer para votar, questão da biometria, os mesários, tudo isso nós vamos abordar amanhã aqui no nosso programa e nós vamos ter a assessoria jurídica e a assessoria tecnológica do Tribunal Regional Eleitoral. Então fiquem ligados, a partir das 22h15, mais um programa voltado para as eleições na cobertura que a RDC fará. E em breve nós teremos novidades sobre as atrações que a RDC está preparando para você numa grande cobertura do processo eleitoral de 2020. Nós vamos ter muito conteúdo na nossa grade de programação e eu garanto a vocês que o Cruzando as Conversas vai se dedicar a analisar nos pormenores absolutamente todos os cenários da eleição até o dia da decisão. Então fiquem ligados aqui na nossa programação. E é isso aí. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência, o Cruzando as Conversas. Volta amanhã, então, às 22h15, com um programa relativo ao processo eleitoral em 2020.
Uma boa noite a todos e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.